Bela Manaus, muito boa tarde. São 16 horas e 30 minutos e a gente vai começar aqui um bate-papo, virando o jogo e episódio super especial, episódio 150. Olha só, 150 pessoas estão conversando conosco aqui semanalmente, falando sobre negócio, falando sobre estratégia, falando sobre gestão, falando sobre sonhos e concretização de resultados. E hoje a gente vai falar de um tema super legal que é Polo de Alimentos e Inovação da Amazônia para o Brasil. Imagine só você que a gente tem aqui uma indústria que é um polo de alimentos. E isso daqui a pouco seu fundador vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele quer crescer, não só da região norte, mas quer conquistar o Brasil com seus produtos, e produtos de qualidade. E tudo isso no oferecimento de IBVV na tela com você. Há 25 anos, nós do IBVV criamos um caminho para construir pontes entre objetivos e resultados. O nosso ecossistema de negócios possui algumas soluções, dentre elas, estratégia de negócios, mentoria empresarial, gestão comercial, gestão de pessoas, Omnichannel Integration, SGI ISO, treinamento e desenvolvimento, sistema FrontSys e recrutamento e seleção de pessoal. Pessoal, olha só, a gente está nessa tarde e olha que tá calor pra caramba. A gente está aqui finalizando o mês, né? A gente já entrou no segundo semestre, finalizando o mês. E a gente vai falar desse setor tão importante que é a indústria, e eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Igor Saad, que ele é CEO, fundador da Raj Alimentos. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, participar do podcast. Ele já me traz jogando na fogueira, que é uma responsabilidade. Episódio 150, tem que trazer audiência para esse canal. O Igor é um cara engraçado. Quando eu fiz o convite, ele falou assim, não, eu sou um cara que vou para muito podcast e dou audiência. Então eu falei, é você mesmo que vai fazer o 150. E olha só, gente, por quê? A indústria brasileira de alimentos encerrou 2025 reafirmando seu papel estratégico para a estabilidade econômica e social do país. De acordo com um balanço anual divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA, o setor conseguiu manter o crescimento da oferta, da geração de empregos e do faturamento, mesmo diante de um cenário de volatilidade cambial e pressões tarifárias globais. Apesar de enfrentar um aumento de 5,1% dos custos de produção, impulsionado pela alta de matérias-primas, agrícolas, embalagem, energia e combustível, o setor limitou o repasse de preço. Enquanto o IPCA geral do período ficou em 4,26%, os alimentos subiram 2,95%. Essa contenção foi viabilizada por investimentos que possibilitam ganhos de eficiência e, com isso, permitam absorver parte da pressão inflacionária. Tudo isso por quê? Porque o empresário brasileiro se dedica a produzir e entregar o melhor produto. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer de estar aqui com o Igor Saad, empresário e CEO da Raj Indústria de Alimentos, com mais de 15 anos de experiência em empreendedorismo, gestão empresarial e desenvolvimento de marcas na indústria de alimentos. Atua na liderança estratégica da companhia, conduzindo expansão comercial, desenvolvimento de produtos, gestão financeira, marketing e formação de equipes. E acredita que empreender é tomar decisões difíceis todos os dias, que ele gosta de compartilhar aprendizados reais, os desafios de construir uma indústria no Brasil e as estratégias que ajudam empresas a crescer de forma sustentável. Igor, vamos lá. Conta pra gente como que surgiu essa ideia de criar a Raj Alimentos. Bora lá, Marcelo. Então, a Raj Alimentos, ela foi desenhada em 2018. Surgiu quando eu tinha um pequeno amigo que ele tinha uma fabriquinha de garagem de tempero. Aquele plastiquinho, abre, faz no grampo. Então, ele foi embora de Manaus. E ele falou, Igor, me compra aqui a minha fábrica, tá, para ir embora, tudo. E é um mercado que tem uma margem muito boa, tempero. Tu compra de R$10 e quando tu fraciona, tu vende de 1.000 o quilo. Eu lembro que ele falou esses números. Eu falei, cara, vou olhar isso aí, né? É interessante. É interessante. Que margem absurda é essa? Eu já era do ramo de alimento, né? Que eu tinha restaurante. E aí eu realmente fui averiguar e, pô, tinha uma margem, não tanto quanto ele falou, mas a margem muito boa. E eu entrei no ramo de indústria, né, de garagem na época, pequenininho, né, fazendo eu mesmo ali com tempero, tudo, contratado. Na Alvorada, a gente alugou um ponto muito pequeno. Só que dali eu já comecei a desenhar. Falei, cara, eu gostei, mas eu quero ser industrial. Perfeito. Eu quero ter todas as licenças, eu quero ter uma marca que pode ir para todo supermercado, eu quero uma marca que eu possa nacionalizar, exportar. Eu quero ter um produto referência. Então, ali em 2017, 2018, eu comecei a desenhar meu sono de indústria. Então, ali eu já comecei a desenhar o que eu queria
fazer da minha vida, eu quero ser industriário. Cara, mas assim, quando você fala em querer ser, nós somos um país que temos assim uma pressão enorme, né? Principalmente o empreendedor, quando ele quer empreender Sim. de maneira correta, né? Parece que eles colocam tudo para dificultar. É muita licença, é muita... Toda hora você tem que tirar uma certificação diferente, você tem que estar o tempo todo prestando contas. Dentro desse universo, você é um jovem empreendedor. O que foi mais difícil nesse processo de início de uma indústria que hoje já congrega aí grandes marcas, que a gente vai falar daqui a pouco sobre elas, mas o que foi mais difícil para idealizar e colocar para tirar esse sonho do papel? Acho que o mais difícil para mim, Marcelo, foi a parte financeira, porque eu não dominava a parte financeira. Então eu não entendia de fluxo de caixa, eu não entendia ali qual seria eu não tinha um plano de negócio financeiro, o que eu ia precisar aportar, aonde que eu ia precisar comprar, né, o porquê daquele valor, formação de preço. Então a parte financeira sempre foi meu calcanhar de Aquiles, porque essa parte de venda, de desenhar um produto, de chegar aqui, bater um papo e já sair daqui com o pedido na mão, isso aí eu sou bom. Agora a parte de financeiro... A parte de organização é o complicado. A parte interna foi. Então assim, aí perante isso vem as licenças, como você falou. É muita licença. É muito documento que tem que ter. Todo dia uma cobrança. Todo dia é uma cobrança diferente. Um fiscal diferente. Exatamente. E qual que é a principal dificuldade desses órgãos internos? É que a maioria dos fiscais, eles são concursados. Ótimo. Só que não é o mesmo fiscal que vai te fiscalizar. Você tem ali durante um processo de um órgão X, 3 visitas para serem cumpridas. O fiscal 1 vai te dar a visão dele, ele vai te pedir uma lista de obras, de documentos, de processos. Perfeito. Quando o 2 vai me avaliar, ele já fala que o que o fiscal 1 pediu está errado. E aí tu fala, ué, mas não foi o próprio fiscal que pediu? Então tudo bem. Aí tu vai e faz o do 2. Quando vem o 3, ele já critica os dois e tu fica nessa confusão. E esse é o desafio de empreender, né? Esse é um dos desafios de empreender. A dificuldade de você tirar um processo. Porque você pegar uma lista de documentos, uma lista de obras, você executa. Perfeito. Só que quando 3 pessoas te dão uma visão diferente, tu não consegue atender os 3 de uma vez. Legal. Então, gente, isso é só um spoiler, tá? E tudo isso que eu quero falar para vocês da nossa... Gente, essa água aqui é a melhor água que tem na região norte. É a água Toia que efetivamente mata a sede. Por quê? Porque ela tem um maior pH. Quando a gente fala de pH, o nível de saudabilidade dela é enorme. Então ela mata a sede efetivamente. E já que a gente falou da água Toia, eu vou virar aqui na Sampuleta do Tempo. Nós fizemos aqui só um spoiler com o Igor Saad, que ele é fundador, idealizador da Rage Alimentos. Igor, quais foram as decisões mais importantes para que você pudesse fortalecer a identidade da empresa? Marcelo, acho que uma das decisões mais importantes que eu tive foi nunca delegar 100% o meu comercial. Eu acredito que a gente tem que estar muito conectado com o nosso cliente. Então, eu sempre falo que eu sou o CEO, o que for, mais vendedor. Ok. Eu estou muito próximo dos meus clientes. Perfeito. Então, com isso, eu consigo entender e passar o verdadeiro direcionamento e objetivo da minha empresa para eles. E com essa estratégia alinhada, a gente vai para o nosso posicionamento em gôndola. Então, assim, a gente deixar de ficar só no escritório é muito importante. Eu acho que a gente tem que ir para campo, estar próximo do cliente e estar próximo do consumidor final. Legal. Tem que estar cheirando ele, entendendo o que está acontecendo. Ouvindo as duas pontas, né? Tem que ouvir as duas pontas. Porque às vezes eu estou no escritório, eu gostei desse produto, mas vai girar lá? Vai ter a recompra? Porque senão o comprador vai falar, olha, te deu oportunidade, mas não girou. Tá, e o que a Rage tem hoje dentro do mix dela? Quais são os produtos, quais são as marcas que o consumidor que está assistindo aqui a gente agora, se ele falar assim, pô, eu vou chegar lá no supermercado, vou chegar no mercadinho, vou chegar lá no açaí, vou chegar em outras redes, vou chegar lá no DB, enfim, não importa. Ele vai encontrar quais são os produtos da Rage Alimentos. Legal, vamos lá. A Zona Franca é muito antiga aqui, né, Marcelo? E já passaram várias indústrias de alimentos e até hoje tem indústria de alimentos em Manaus. Só que eu me considero um pequeno polo industrial. Por quê? Ou você vê uma indústria que está em um determinado ramo de bebida, de massas, lácteos, ou você tem uma distribuidora que tem uma marca própria, que abraça tudo com a mesma marca. Perfeito. Mas você não tem uma indústria como a Age que está em 5 setores diferentes, com 5 marcas próprias diferentes. Bacana. Então hoje nós temos, na linha láctea, 2 marcas,
que é o Manalac, que é o nosso composto lácteo. Perfeito. Nós temos o leite integral, com a marca Leite Manaus, que é o nosso lançamento agora em 2026. Nós temos na linha de temperos e especiarias a marca Temperou. Temos na linha de saudabilidade, que é a linha que mais cresce no mundo hoje, Perfeito. a Viva Vita. E na parte de biscoitos e massas, nós temos a marca Fazendeiro. Então, hoje, a AGE, ela é um pequeno e único polo industrial de alimentos com 5 marcas e 5 setores diferentes. Você fala que é pequeno, mas olha só, hoje você tem aí 5 marcas, você está posicionado em grandes redes, players nacionais, e tudo isso a partir de um sonho, a partir de Manaus, do Amazonas. Qual que é o sonho maior, né? O que você quer desenvolver na AGE, olhando para o futuro? Mas você responde daqui um minutinho, que enquanto isso eu vou falar com quem está lá do outro lado, com o nosso telespectador, com o nosso internauta. Gente, quero falar com você sobre o nosso... Como é importante esse momento aqui para passar para vocês o seguinte. Semana passada eu estive na FIPAM, na Feira Internacional de Panificação. E quais são os assuntos principais que a gente conversou lá? Tudo isso eu vou falar para você agora, no Minuto Empreendedor. Comigo, Marcelo Salum, o oferecimento de H7 Gráfica. E nesse Minuto Empreendedor, o que nós vimos lá de tão importante na FIPAM, da mesma forma na APAS? São 3 pontos fundamentais. Primeiro, eficiência operacional. Cada vez mais a empresa precisa buscar eficiência operacional com automação da sua processo produtivo. Ou seja, não dá para você ficar dependendo exclusivamente de pessoas. Você tem que ter um processo produtivo automatizado e com processos e procedimentos estruturados. Segundo ponto importante que a gente ouviu muito nessas 2 maiores feiras do Brasil, a questão da saudabilidade. Cada vez mais o consumo de GLP, imaginem vocês que o Brasil é o 2º maior consumidor de GLP. Quando eu falo de GLP, são aquelas canetinhas mágicas, né? E aí tem diversas marcas chegando aí, começou com o Monjaro, o Ozempic, hoje já tem diversas marcas. E isso daí vem mudando o modo de consumir, vem mudando o modo de vender, e imaginem vocês que algumas redes, 15% da sua venda do seu mix já está em saudabilidade. E o terceiro ponto importante é nós olharmos para a jornada de compra do consumidor. Cada vez mais ele está on e off e você não pode ficar parado simplesmente em um canal. Tudo isso comigo, Marcelo Salum, aqui no nosso Minuto Empreendedor. E agora eu volto aqui com o fundador e CEO da Rádio Alimentos, que eu pedi para ele contar para ele o seguinte: hoje ele está em Manaus, é um polo de marcas, é um polo industrial de alimentos. E qual que é o sonho grande? Para onde quer ir e onde ele vai estar? Vamos lá. Eu vou te responder te perguntando uma coisa. Tu sabe qual é a diferença de sonhar muito, muito grande para sonhar pequeno? É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A diferença é que o sonho pequeno tu realiza. E o sonho grande? O sonho muito, muito grande tu pode até não realizar. Mas o caminho que tu vai traçar, se tu chegar em 70%, tu já está muito grande. Legal, legal. O problema hoje é que os empresários sonham muito pequeno. Eu vou ter vou atender aqui 10 clientes. Tu vai realizar rápido. Bacana. E vai parar ali. Então, apesar da gente já ser uma empresa de grande faturamento, grande porte, eu ainda me considero muito pequeno porque a gente sonha muito grande. Legal. Então, a AGE, a gente tem por dentro um projeto para nacionalização de marcas, como eu te falei. Nós queremos atuar em outros estados, a gente quer atuar no Brasil todo. A gente já deu esse passo agora no 2º semestre de 2026, a gente já está atendendo Boa Vista, Rondônia ali, vamos agora abrir Belém. Vamos abrir região Pará, Norte, ali, né? Conquistando toda a região Norte. Conquistando todo. E depois a gente vai dar um outro passo maior aí para a gente realmente fazer a nacionalização e depois a exportação. Perfeito. Eu quero ver meus produtos em outros lugares, outros países. Então, assim, eu acho que a imensidão, por a gente ter ali 5 segmentos, é muito grande do que a gente pode fazer. A possibilidade, né? As oportunidades. A possibilidade é muito grande. Então, assim, qual que é a dificuldade agora? Porque eu só brinco com gigantes. Quando vou para o setor lácteo, eu brinco com os maiores laticínios do Brasil, que tem 100 anos. Biscoitos, a mesma coisa. Então, assim, saudabilidade. Então, assim, a gente realmente está muito pequeno porque a gente quer chegar. Mas... Igor, olha só, quando você fala, isso me traz, assim, um estímulo de ver, né? A gente está nessa trajetória de ajudar alguns empreendedores, empresários, consultoria, mentoria, há alguns anos. E quando você me fala assim, olha, sonhar grande é onde que eu quero estar, né? É diferente de você sonhar pequeno, que se você sonhar muito, muito grande, você vai conquistar 70%, isso é muito legal. Isso traz para mim uma dose de otimismo, né? Otimismo, positividade. E uma parte do empresariado, ele é muito pessimista, ele vive o tempo todo reclamando. Não, ele está crescendo, mas não está bom. Ele está crescendo, mas, poxa, não sei o que vai acontecer de acordo com a próxima eleição.
isso que você traz dentro de si, é essa força do otimismo, do empreendedorismo, o que traz para você essa vontade de sonhar grande para conquistar grandes espaços? Marcelo, eu acho que o que me trouxe até aqui, que é muito importante, é uma boa base espiritual. Legal. Independente de religião, Uhum. eu acho que uma boa base espiritual, ela te fortalece e te faz atravessar lugares que a pessoa que não tem uma boa base espiritual, ela vai passar por um problema igual a gente que tem. Só que ela vai para uma bebida, ela vai para droga, ela vai para um suicídio. Então a base espiritual me trouxe até onde eu estou e vai me levar onde eu quero chegar. Perfeito. Porque a gente já passou por problemas, dificuldades muito grandes. Com N noites sem dormir, N noites de pico de estresse, problemas que às vezes a gente não quer levar para casa, mas leva, atrapalha no relacionamento, no casamento com teus filhos. Então a base espiritual, para mim, foi o que foi diferencial até hoje e eu tenho certeza que é que vai me levar ainda muito à frente. Porque os problemas entre sair a eleição vão ser os mesmos, a tributação no Brasil sempre essa montanha-russa, a gente dorme de um jeito, acorda é outro, e o cara vai te cobrar os outros três anos que ele já mudou agora. Perfeito. E nunca vai te bonificar. Olha, eu mudei aqui agora, tu vai ter um crédito durante 3 anos. Não, eu mudei hoje e a partir de agora, os últimos 3 anos, eu vou te cobrar. Então, assim, vão ter problemas, mas faz parte. A gente tem que ter aí dentro do nosso objetivo esses percalços que vão estar no meio do caminho, não tem jeito. Tá. E aí você está atuando com 5 marcas diferentes. E para os próximos anos, o que você acredita? Quais são os alimentos? O que na indústria de alimentos você acredita que vai ter maior crescimento nos próximos anos? Marcelo, a gente tem uma grande mudança aí da pandemia para cá. A parte de saudabilidade, ela cresceu assim, astronomicamente no mundo todo. Temos as canetas emagrecedoras agora, né, que fazem parte. Então a gente está numa onda muito forte de saudabilidade. É uma onda que cresce muito. Porém, os produtos populares também continuam crescendo. Então eu acredito que a gente sempre vai ter essas duas vertentes andando muito próximas. A saudabilidade antes era muito lá atrás. Então hoje ela está meio que se equiparando à venda do popular. Só que o popular nunca vai cair devido a todas essas dificuldades que a gente estava falando. Perfeito. O país está endividado, as pessoas estão se endividando cada vez mais, o poder de compra dela diminui. E ao mesmo tempo ali o rico quer um produto melhor, quer a parte sem glúten, quer um produto focado em proteína. Então esse boom de saudabilidade, ele se aproximou da venda popular. Mas a venda popular é realmente a disparada que mais dá certo. Se a gente pegar os supermercados que focam no popular em relação ao empório, a gente vê um número aí, faturamento expressivamente. São bastante expressivos. Então, né? acredito que a parte de alimentos trouxe para próximo essa parte de saudabilidade, de se olhar, de tomar o cuidado com o que está comendo, mas ela sempre vai estar ali paralela com a popular. Elas vão caminhar agora por um tempo de mãos dadas. E aí no futuro, aí, entre 10 anos, a gente vai ver quem vai se destacar mais. Perfeito. E agora a gente fala muito em qualidade, né? Eu penso que hoje qualidade não é um diferencial, mas é uma obrigação, né? Qualquer produto tem que ter qualidade. Mas o que você acredita que o consumidor hoje, ele está mais atento aos rótulos, aos ingredientes, aquilo que compõe um produto, do que é feito, né? Da procedência, da rastreabilidade do produto? Sim, sim. Acredito que a tecnologia, né, a IA, também ajuda muito. Hoje, você tirar uma foto de um produto e ler, ela te traz informações ali de produtos e químicos que a gente não tem a mínima ideia do que pode fazer mal, do que pode causar ali na gente. Então, o consumidor está sim mais atento aos rótulos, né? A gente tem um nível, tem um estudo que mostra agora que o nível de crianças que já nascem com intolerância é quase o triplo de 15, 20 anos atrás. Então, assim, a criança hoje já nasce com uma intolerância, às vezes até de lactose. Perfeito. Então, ela às vezes não consegue nem mamar no leite da mãe, ela tem que ir já para um leite sem lactose. Então, os pais e os próprios jovens, já buscando um pouco a melhoria no futuro, eles estão com um olhar muito atento a rótulos, muito atento ao que tem de químico, se tem o glúten, se tem a lactose, a quantidade de caloria, porque ele quer ser magrinho. Então, mudou o hábito, né? Mudou o hábito. Né? Essa onda, essa nova categoria, esse novo formato de boa forma, esse segmento wellness, né, que chegou aí, chegou para ficar. A galera ela quer qualidade de vida, quer se sentir bem, quer estar bem e quer se alimentar de bons produtos. Igor, quero te perguntar o seguinte: para os próximos meses, para o próximo ano,
que vai ter, quais são os seus principais pilares de inovação da Raj Alimentos? Já já você responde. Enquanto isso, gente, olha só. Eu quero falar com vocês sobre um cliente nosso, sobre um parceiro, é cliente, é um parceiro nosso, que também, em alguns momentos, é nosso cliente, nós somos clientes, que é a ED Brindes. Então, se você está pensando num brinde legal que você quer dar para o seu colaborador, segundo semestre, daqui a pouco começa aí o Dia dos Pais, então tem que fazer aquela ação de endomarketing, você tem que fazer algumas ações voltadas para o seu cliente final, você quer melhorar seu relacionamento, ED Brindes. Clica lá agora no www.edbrindes.com.br. E a gente está falando de coisa legal, de coisa bacana, quero te dar uma dica de livro super legal, A Startup Enxuta. O autor é o Eric Ries e ele faz aí um paralelo sobre a inovação sem segredos. Da vanguarda do empreendedorismo no século XXI, Eric Ries criou uma abordagem revolucionária para a administração que gerou um movimento que está transformando a maneira como os novos produtos são criados, desenvolvidos e lançados. Esses princípios se aplicam a todos aqueles que procuram construir produtos verdadeiramente novos, sem desperdício, que podem ser utilizados tanto por startups de empresas de garagem, quanto por inovadores presentes das grandes empresas. Isso que é empreendedor, residente em Harvard, diz o seguinte, que é importante inovar. Toda atividade que não contribui para se aprender a respeito dos clientes não deve existir. Então, super legal para você, uma dica bacana do Eric Ries, Startup Enxuta. E a gente volta aqui agora para entender com o Igor o que ele está pensando aí, quais são os próximos passos desse processo de inovação e de crescimento que a Raj olha para o futuro, para onde que ela está caminhando. Marcelo, vamos lá, o que a gente quer agora para o final do ano? A gente tem alguns lançamentos de produtos para a gente fazer aqui ainda, né? Mas a gente tem olhado muito para gôndola. Ok. Para a experiência do cliente. Perfeito. Porque os produtos mudaram. Por que a gente não muda a experiência dele lá? Bacana. Por que quando o cliente chegar, ele não tem uma gôndola mais bonita na parte de saudabilidade? Uma gôndola mais chamativa, uma gôndola mais interativa, com mais informações. Então a gente tem discutido internamente como que a gente pode chegar com esse projeto no supermercado, nossos clientes, parceiros, e apresentar para eles uma experiência ou uma gôndola diferente para o próprio cliente deles. Perfeito. Eu acho que a gente está na hora de quê? Revolucionar os produtos. Ótimo. Vamos revolucionar a experiência do cliente agora? Vamos revolucionar a apresentação desse produto na gôndola? A própria gôndola? Então a gente tem desenvolvendo muito essa área agora com um novo líder de merchan, com marketing mais forte, fizemos mais contratações de peso agora. Então a gente precisa agora levar isso para a gôndola. Eu quero que o meu cliente, quando chegue lá na gôndola do supermercado, ele tem esse impacto já visual. E quando ele for se aproximando, ele consiga ter uma experiência, ele consiga interagir, ele consiga tirar uma dúvida ali. Então a gente tem pensado muito na experiência do cliente agora. E o marketing? Eu vi que vocês estão aí agora com uma campanha muito legal, né, com atores globais. Para onde que vocês estão caminhando, né, com uma campanha de marketing muito agressiva, né, fazendo esses 360 entre ponto de venda, consumidor e o marketing para gerar essa demanda e a qualidade do produto? O que levou você a investir e trazer aí uma campanha global, né, com atores globais para as marcas da Raj Alimentos? Foi uma estratégia para criar ali uma proximidade com o nosso cliente, dar uma segurança para ele. Quando a gente traz esses nomes de peso, a gente já traz uma pessoa consolidada no mercado. Perfeito. Então, a pessoa que vê a propaganda e fala, pô, esse não é um nome qualquer, o cara não ia se envolver num produto qualquer. Então, a gente precisa passar esse posicionamento para o cliente e mostrar que aqui em Manaus, sim, dá para fazer produtos com preço justo e com qualidade. E a gente sai um pouco dessa guerra de preços. Não precisa ser o mais barato, mas eu tenho um produto tão bom quanto o líder de mercado, mas eu tenho um preço mais justo que ele. Então, acho que esse posicionamento é que a gente precisa mostrar. São produtos feitos aqui, com qualidade e preço justo. Isso é muito legal, né? Porque geralmente hoje a gente vê quase que todo mundo brigando por preço, né? Preço, né? Se você vê a propaganda da televisão, o sujeito sai anunciando um produto a R$ 5,99, daqui a pouco vem outro lá, R$ 4,99, R$ 3,99, e
deixam de perceber que está todo mundo perdendo, né? Que em última análise você está depreciando o produto, sendo que o grande viés hoje é você, como você bem colocou, é você ter um produto de qualidade, você se preocupar com a experiência do cliente, o que a gente está entregando, qual é o formato, o que a gente está entregando de benefício para o cliente. E por falar de formato de benefício, eu vou convidar o Igor para tomar mais uma aguinha aqui, a Água Toia, e vou falar com você do outro lado do nosso parceiraço aqui, que é a Frontsys. A Frontsys que é o maior sistema de gestão. Então imagina você, como que você vai tomar a decisão hoje? Não dá para você tomar decisão sem ter dados, né? Não dá para você tomar decisão por achismo. Não dá para você tomar decisão simplesmente porque você acha que, olha, alguma coisa que você pensa. Então está aparecendo na tela para você, e Frontsys, que é o maior sistema de gestão, ele traz para você um módulo chamado Organ, que ele tem gestão financeira, gestão de negócio, gestão de compras, gestão de estoque, prestação de serviços e produção. Tudo isso reunido pela Frontsys. Frontsys que é o nosso parceiraço lá de Minas Gerais, que chegou em Manaus, e você pode conhecer e receber um dos nossos representantes através do 98590-4300, e você vai receber uma visita de um representante, de um técnico capacitado para demonstrar para você toda a solução e você ter a decisão na palma da sua mão, porque decisão significa ter dados. Então, Frontsys com você, através do 98590-4300. E, gente, olha só, a gente está aqui numa tarde maravilhosa, finalizando o mês. Tem muita gente preocupada em bater a meta, né? Porque vai encerrar o mês, é hora de bater meta e é hora de você conquistar mais clientes e deixar seu produto na prateleira. E eu estou conversando aqui com o Igor, que é da Rage Alimentos, que tem aí um hall de produtos, que tem aí uma cabeça diferenciada, que é um polo de alimentos, voltado para grandes marcas que estão na gôndola do consumidor, que vem falando aqui para a gente sobre a experiência do cliente, que vem falando sobre a importância de efetivamente você conversar com o cliente, que está fazendo um marketing voltado a entender e levar credibilidade dos seus produtos através de nomes reconhecidos. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, Igor, quando você olha para tudo isso, né, quando você olha para todo esse emaranhado de decisões, para esse emaranhado de ações que você precisa tomar, quais são os pilares importantes que você julga na gestão, já que você é um gestor jovem, é um CEO jovem, com ideias inovadoras, quais são os pilares que acabam todos conduzindo você a tomar decisão? Legal, uma pergunta até difícil de responder, né, Marcelo? É nada. Mas vamos lá. Acredito que tem alguns pilares na empresa que a gente tem que estar olhando sempre. Financeiro, comercial, produtivo, no nosso caso, e logístico. Se você não for uma indústria, tu tira o produtivo, tu vai olhar o logístico. Porque não adianta tu vender de qualquer jeito, se teu financeiro não vai receber, ou se tua logística não vai entregar. Perfeito. Então, esses três setores são muito importantes. São setores, junto com a minha parte industrial, eu tenho que olhar todo santo dia. E eu tenho que entender que eu nunca vou resolver todos os problemas. Sempre vou dormir e vou ter problema no outro dia. Então, resolver as prioridades deles. Qual é a prioridade financeira, qual é a prioridade comercial, minha prioridade produtiva e minha prioridade logística. Resolvi eles, vamos para o próximo. Mas acho que esses 4 setores são muito importantes dentro de qualquer negócio. Tá, e dentro desse contexto de resolutividade, como que você vem encarando os desafios que estão à frente, né? A gente está entrando agora no nosso verão, né? E está um super verão, que agora lá fora está dizendo aqui para gente que está em torno de 34 graus, né? Só se for na sombra, eu acho que está um pouquinho mais alta essa temperatura. Mas a gente está aí prestes a ter a possibilidade de ter uma estiagem, consequentemente isso traz para a gente um problema logístico. Como que você está enxergando esse cenário? Como que vocês estão se preparando para esse momento? Legal, Marcelo. Tem muitas empresas que têm um caixa muito forte, podem fazer ali meses de estoque. E tem outras empresas que não conseguem fazer nada de estoque. A gente, graças a Deus, tem feito aí todo mês um pouquinho de uma compra maior. A gente está conseguindo fazer estoque, o que está acontecendo aí, o que pode acontecer, devido às altas principalmente no custo logístico, né? Aqui em Manaus a gente já entra aquela taxa d'água, né? Taxa d'água, sobe os caras diesel. criam umas coisas. Loucura. Então, assim, tu tem um real no custo do frete, tu vai pagar R$2,50. Tem produto que a margem absorve. Uhum. Mas a linha láctea, se eu botar R$1,50, R$2 no quilo a mais, eu vou ficar fora de mercado. Perfeito. E eu não consigo repassar isso para o cliente. Senão o produto ficar muito caro na gôndola, o cliente não leva e acabou. Então a gente tem se preparado dessa forma. Todo mês, acho que há 3 meses atrás, a gente iniciou a comprar
15%, 20% a mais, para não inchar muito o nosso fluxo de caixa. Deixar dinheiro parado, né? Estoque dinheiro parado. Exatamente. E a gente focar no que a gente não consegue absorver tanta margem. Então a gente se preparou principalmente onde? Na linha láctea. Perfeito. Igor, e essa composição de mix, né? Quando você pensou lá atrás, você tem a linha láctea, você tem a linha de biscoitos, você tem a saudabilidade, e aí eu quero falar um pouco mais sobre essa linha de saudabilidade que eu particularmente fiquei apaixonado pela embalagem, pela qualidade do produto. Cara, como que tu teve essa sacada de trazer um produto de tanta qualidade voltado para a saudabilidade, que é um vetor de crescimento hoje no consumo de crescimento de sustentabilidade do negócio? Imagine você com açaí, segundo o Belmiro, ele tem 15% hoje do mix dele que é voltado para a saudabilidade, né? É óbvio que o açaí é um player gigante, mas acaba que isso chega, né? Se você olhar nas academias, seja uma academia central, uma academia de bairro, tá todo mundo ali voltado para essa questão da saudabilidade, né? O whey, o protein, a fibra, a granola, tá todo mundo voltado, né? A linhaça. Como que você lá atrás pensou nisso daí para ter um produto de qualidade, ter uma embalagem extremamente agradável e estar hoje na prateleira e disponibilizando esses itens para o consumidor? Como é que foi Teve um estudo, não teve estudo, teve uma discussão, foi uma ideia de alguém? Como que surgiu? Teve a experiência de vida só, Marcelo. A gente nunca, como eu te falei, como eu pecava nessa parte de planejamento financeiro, eu nunca cheguei e falei, não, vou montar um plano aqui. Mas a minha experiência de vida sempre me falou o quê? O cara primeiramente come pelo olho. Então a gente tem que ter o quê? Embalagens lindas, perfeito, chamativas, que vão ali condizir com a qualidade do cliente, do produto. E em 2018, 2019, quando a gente estava começando a construir isso, engraçado que apesar da gente estar em Manaus, a gente não está com a marca nacionalizada, a gente revolucionou a parte de embalagem de saudabilidade. Perfeito. Porque as marcas lá fora, quando a gente chegou aqui, sentiram muito, falaram, que produto é esse? Que embalagem é essa que está mais barata na gôndola, uma embalagem linda, produto de qualidade. Então, as próprias marcas de 2021, mais ou menos, fizeram o rebrand deles e mudaram toda a parte de embalagem deles, colocando algo mais atrativo, mais bonito. E sempre que a gente chegava num cliente e mostrava o nosso produto, o cara, tá distribuindo, nós falávamos, não, é produzido aqui em Manaus. Bacana. Cara, produzido Manaus? Aqui, Manaus, com essa qualidade, sim. Na época a gente produzia lá no Japim, vamos lá, vamos conhecer a fábrica. O cara se encantava já com aquilo. Então, pra gente era uma satisfação. Quando o cliente ali, ou o comprador, pegava o nosso mercado, não, isso não é feito aqui. Quantos SKUs você tem hoje nessa linha de saudabilidade? Saudabilidade, a gente já chegou a ter 60 SKUs. Hoje a gente tem uma linha mais reduzida, porque a gente já tem que lançar e testar. Né? Foi entendendo exatamente, o que dá certo, o que não dá certo, o que você tem que tirar, exatamente, o que tem, traz de lançamento, novidade. Qual é o momento, quanto trazer, qual a quantidade que você tem que trazer. Então, assim, hoje a gente está resgatando alguns produtos que a gente já tirou da saudabilidade para trazer num volume menor. A parte de cranberry, blueberry, woodberry, todos esses produtos de berries, pistache, a gente já vendeu o que a gente foi inovador. Só que eu trazia uma quantidade tão grande que acabava ficando no estoque. Acabava jogando fora. Entendi. Estragava, perdi muito dinheiro nisso. Então, assim, a gente volta hoje num momento mais maduro, também, né, essa parte de saudabilidade, que é um produto muito mais sensível. Né, um quilo de pistache, de blueberry, ele vai durar ali 2, 3 meses contigo. Diferente de um pacote de orégano que vai durar 1 ano, 2 anos. Perfeito. Então, a gente entendeu também o shelf life, né, o tempo de vida desses produtos. E hoje a gente retoma, a gente volta a crescer, né, nessa parte de saudabilidade. Temos agora 5 produtos para a gente lançar mês que vem agora na Viva Vita. Acho que é maca peruana, cacau, essa maca peruana está fazendo sucesso, né? Maca peruana está fazendo sucesso. Todo mundo está querendo esse negócio, falando nisso, um negócio maluco, né? De uma hora para outra surgem novos hábitos de consumo, surgem novas marcas, surgem novos produtos. A grande verdade é que esse varejo, e o varejo como um todo, ele é muito volátil, ele é muito rápido. E no de alimentos ele tem essa particularidade. É a embalagem, é a exposição, é a degustação. E falando em degustação, como que é o planejamento de degustação que vocês têm lá na Raj Alimentos? Tem degustação, não tem? Como é que acontece isso? Marcelo, quando a gente lançou a indústria, nós tínhamos a gente já lançou com a degustação. Porque foi um detalhe que eu sempre tive na minha cabeça. O diferencial vai ser o quê? Como eu falei no início da nossa conversa aqui, o giro do produto. Se eu lançar um produto e ele não girar, o comprador vai dar uma tapinha na minha costa e falar, Igor, te dei a oportunidade. Isso é muito legal, girou, mas... Não girou, então tem acabou. Que ter a recompra, tem né? que sair. Então sempre me preocupei, tô brigando com grandes marcas, será se meu produto vai girar? Será se o cara vai gostar?
Então, quando a gente largou a Age Indústria, a gente já largou com um trabalho de chão de loja muito forte. A gente já tinha degustação de quinta a domingo. Perfeito. Então, a gente já vinha aqui, eu e mais 10 meninas. A gente largou com uma degustação muito grande. Nós chegamos a ter, quando a gente lançou o Manalac, em 2023, 30 degustadoras em campo. Então, minha vida era quinta a domingo rodar a loja com degustadora, segunda, terça e quarta organizar isso. Treinar elas, modificar o produto, lá dar E você participa armas. ativamente de todo o processo. Muito. Eu sou, como eu te falei, sou vendedor. Então hoje Você me comentou que você sábado roda a loja. rodo loja. Às vezes sábado, sexta, domingo, feriado. Eu tô ali rodando loja, tô vendo como é o meu produto, tô vendo como é que ele tá na prateleira, tô vendo a precificação dele. Entendendo o negócio, se ele tá limpo, legal. tô olhando meu concorrente, Bacana. quero saber quem tá fazendo o quê. Porque senão é ali que acontece, né? O jogo acontece no chão de loja. No chão de loja. Perfeito. Então a gente sempre teve esse trabalho muito forte com degustação. Muito legal. Igor, e quem está assistindo a gente, se o sujeito tem lá um pequeno mercado, um mercadinho, se ele é do interior, né? Porque a gente está aqui agora ao vivo pelo Amazonas Atual, mas a gente sobe ele para a nossa plataforma do YouTube, o Marcelo Salum, e depois a gente vai para o Spotify, né? Virando o jogo com o Marcelo Salum, amanhã no Spotify. O cara está na academia, está em qualquer lugar. E se ele quer se tornar, está aparecendo na tela lá para a gente o endereço para o sujeito poder acompanhar. Mas e se ele quiser se tornar um revendedor das marcas da Age? Como que ele deve fazer? Qual que é o site? Qual que é a rede social? Qual o WhatsApp? Legal. Nós temos 5 redes sociais, uma para cada marca, e tem uma mãe, que é da Age Alimentos. Ok. Então, você que tem aí um mercadinho, você que tem uma panificadora, uma lanchonete, uma farmácia, uma farmácia, você tem um ponto de venda. Pode entrar em contato direto, que você está totalmente hábil para comprar da gente. E a gente faz questão de estar aí com você. A gente atende desde o pequenininho ao grandão. A Age Indústria olha com carinho e atenção para o mesmo cliente, o mesmo tamanho, vai ser tratado da mesma forma. Legal. Então entre nas nossas redes sociais, pode ser da Viva Vita, pode ser da Manalac, Leite Manaus, Fazendeiro, Temperou ou da Age Alimentos. Deixa um recado lá, temos ali nossos contatos também e a nossa equipe vai procurar você, a gente vai mandar um vendedor aí na sua porta. Perfeito. Igor, a gente está chegando ao final e a gente vai agora para um momento assim, crucial, que é o final do nosso podcast, que é o vai e vem. São perguntas objetivas e respostas rápidas e Legal. Para conhecer um pouco mais esse gestor, esse empreendedor, esse empresário. O que é mais importante, produto perfeito ou execução impecável? Execução impecável. Empreender é? Desafiador demais. Qual a lição mais importante que a vida me ensinou? Respeite todo mundo. A ajuda vai vir onde você menos espera. Sua maior alegria? Minha família. Seu diferencial? Minha família. Quem é Igor Saad? Um jovem entusiasmado aí com o país, com a sua família, né, com os objetivos de vida aí muito promissores, se Deus quiser. Mas Igor Saad é um cara num fundo humilde, gosta de comer seu PF, gosta de estar ali andando de bicicleta com o filho, andando de patins. Legal, legal. Acho que é um cara ali muito legal. Bacana. Igor, quero agradecer demais, cara, esse bate-papo. Realmente tenho certeza que quem está do outro lado gostou muito. Eu, particularmente, adorei. O tempo passa muito rápido aqui. Te agradecer a disponibilidade. Sei que seu tempo é corridaço, né? Eu sei que você está com uma série de compromissos aí, chegando, final de mês, meta para bater, compromisso com gente dentro da empresa, enfim. Mas quero agradecer muito esse bate-papo, agradecer a sua participação e gostaria que você, por favor, se despedisse dos nossos internautas, dos nossos ouvintes depois no Spotify, que você pudesse deixar uma mensagem final. Legal, Marcelo, também agradeço. Uma satisfação enorme estar aqui, foi uma responsabilidade, né, no episódio 150. Episódio 150. O cara falou que era bom de podcast, eu falei, é contigo. Falei que era bom, brincando, olha a responsabilidade. Mas agradeço, é sempre uma honra a gente poder falar um pouco da nossa história, a gente poder falar um pouco da nossa visão. E quero deixar aí um recado para você que está aí querendo empreender, ou você que já está empreendendo, você que está passando por dificuldade, ou você que está passando por uma coisa muito boa. Não desista, siga firme e forte nos seus pensamentos, nas suas verdades. Aprenda a dizer não, acho que é muito importante, porque você tem que saber onde você quer chegar, senão qualquer lugar vai te servir. E tenha uma boa base religiosa. Como eu falei, acredito que você com uma boa base de fé, de otimismo, a gente chega lá. Legal, Igor.
Quero agradecer muito mais uma vez a sua presença e agradecer a você que esteve do outro lado aí com a gente nesse bate-papo sensacional. Agradecer a Deus por estarmos aqui com saúde, né, olhando para esse verão maravilhoso, que está muito quente, mas está muito bom para a gente poder todo dia amanhecer, sabe, ver esse sol batendo na janela e poder sair de casa, trabalhar, construir, evoluir. Para você, um ótimo final de tarde. Até a próxima quarta-feira comigo, Marcelo Salum, aqui no Amazonas Atual, Virando o Jogo.